Quantas vezes já ouvimos uma história aprumada e fantasiosa e ainda assim o povo tem a coragem de falar pra gente que esse relato é real? Eu sou Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, um podcast que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje contarei a história da Dama de Branco na Estrada. O termo Dama de Branco abrange diversas aparições de mulheres vestidas de branco em vários contextos, como noivas, santas, prostitutas e virgens associadas a histórias trágicas ou não. Algumas lendas brasileiras, como a lenda gaúcha da noiva abandonada de Quaraí e a lenda urbana da mulher de branco que pede carona, que contarei aqui hoje, se assemelham bastante a aparições em todo o mundo, principalmente no Canadá e nos Estados Unidos, onde é conhecida popularmente como The Vanishing Hitchhiker ou The Vanishing Lady, e já apareceu até em séries como Sobrenatural. Em Quebec, Canadá, por exemplo, enquanto algumas lendas apresentam aparições de mulheres de branco associadas a figuras sagradas que ajudam crianças em perigo, outras compartilham semelhanças com a lenda gaúcha Noiva Abandonada e a lenda da Carona, com figuras femininas que alertam sobre perigos iminentes. Bem, em geral, existem 3 versões mais famosas dessa lenda, e eu vou contar para vocês todas elas. O relato que contarei primeiro é baseado na versão americana, o segundo e o terceiro são baseados na versão BR, e o quarto é um relato que minha tia me contou, e foi assim a primeira vez que eu ouvi a história da mulher de branco que pede carona na estrada. Então, sem mais delongas, vamos para o relato. Versão 1. Paguei a língua. Era uma noite densa, onde a escuridão parecia engolir uma estrada deserta. Um motorista solitário dirigia pelo trecho sozinho, buscando uma fuga da monotonia noturna. As sombras dançavam ao ritmo dos faróis de seu carro, quando algo inusitado apareceu no horizonte. Uma figura delicada, vestida de branco, destacava-se na penumbra. Intrigado pela sua beleza sobrenatural, o motorista decide oferecer carona. Seu vestido esvoaçava como a própria noite, e seu olhar, embora sedutor, carregava uma aura enigmática. Conduzindo-a para o banco do passageiro, o motorista sente uma atração irresistível. A estrada torna-se um palco para o desconhecido, e ele para o carro, incapaz de resistir ao encanto da misteriosa companhia. Entre olhares furtivos e sorrisos maravilhosos, a mulher parecia ser um território inexplorado. O homem tenta beijá-la, mas uma estranha sensação toma conta de seu corpo. A surpresa rapidamente se transforma em horror, quando sua língua desaparece como se sugada por uma força sobrenatural. O olhar da mulher intensifica-se, revelando uma malevolência escondida por trás da beleza enganadora. Subitamente, a estrada torna-se um abismo silencioso e a mulher de branco desaparece, deixando o homem atônito, mudo e completamente sozinho em busca de socorro. A noite, antes promissora, transforma-se em um pesadelo silencioso para o motorista traumatizado, condenado a vagar pelos caminhos do esquecimento, onde a beleza esconde a verdadeira face do terror. Versão 2. Do you wanna give me one L? Em uma noite escura e solitária, um motorista cruza uma estrada remota, quando de repente avista uma figura feminina vestida de branco, com um brilho sobrenatural. Movido por uma compaixão momentânea, ele decide dar carona à misteriosa mulher. Inicialmente, a viagem transcorre com conversas triviais e risadas compartilhadas entre os dois, mas aquela mulher de vestido branco carregava consigo segredos sinistros. Conversa vai, conversa vem, e ao perceber um reluzente anel de ouro no dedo esquerdo da moça, o motorista, movido pela ganância, começa a bolar um plano para roubar a joia valiosa. Ele liga uma música calma no rádio, corta a conversa e fala para ela.
Se você quiser, pode deitar no banco de trás para tirar uma soneca. Você deve estar andando há um tempão, né? A moça pensa que talvez não seria uma boa ideia, mas acaba cedendo ao sono mesmo assim e em poucos minutos cai no cochilo ali mesmo no banco do passageiro. O motorista, que aguardava o momento oportuno, quando ela parece entregue aos devaneios noturnos, tenta com cautela tirar o anel de seu dedo adormecido. No entanto, a mulher desperta abruptamente, seus olhos agora revelando um vermelho sobrenatural e vingativo. E em um ato de desespero, o motorista acaba estrangulando, acreditando que esse ato lhe renderia o objeto de obsessão. Contudo, ao acender a luz do carro, ele se depara com um cenário aterrorizante. A mulher desaparecera, mas seu dedo cortado com o anel de ouro permanecia em cima do banco onde antes ela se encontrava. A partir dessa noite fatídica, a presença sombria da mulher de vestido branco passou a assombrar o motorista e o valioso anel, antes um objeto de cobiça, tornou-se uma fonte de maldição, marcando-o para sempre com a lembrança de sua ação gananciosa e desesperada. Versão 3. Eu vou de táxi, cê sabe. Era uma noite chuvosa e sombria em uma cidade grande, onde os táxis percorriam as ruas úmidas e pouco iluminadas. Um taxista veterano recebe uma chamada misteriosa para uma corrida. Ao chegar ao local combinado, ele avista uma jovem pálida, com um vestido branco e tremendo de frio. A moça pede educadamente para ser levada até um cemitério próximo. O taxista, apesar de estranhar o pedido, concorda em fazer a corrida. Durante o trajeto, a atmosfera no carro torna-se pesada e a mulher permanece em silêncio, olhando fixamente pela janela. Ao chegarem ao cemitério, ela desaparece subitamente, sem abrir a porta, como uma sombra fugaz. Confuso e arrepiado, o taxista decide verificar o endereço fornecido por ela. No dia seguinte, ele bate na porta da casa indicada e é recebido por um senhor idoso. O taxista logo pergunta ao homem se ali mora alguma moça e a descreve. O homem muda sua feição, como se tivesse visto um fantasma, pede para que o motorista entre e se sente. O idoso então sai da sala e volta logo em seguida com um porta-retrato. Ao mostrar a foto da mulher que havia pegado o táxi, o taxista fala: "É ela mesmo." O idoso então empalidece. "Essa é a minha filha", murmura ele. "Ela morreu há muitos anos, atropelada na estrada que o senhor descreveu por um caminhoneiro insensível." Aterrorizado, o taxista percebe que havia transportado um espírito e que na noite anterior seu táxi tornara-se um veículo para o além. Nas noites seguintes, o taxista é assombrado por visões e pesadelos da mulher de vestido branco, até que finalmente decide procurar outro emprego e aí os pesadelos terminam. Versão final. Agora que eu cresci, você quer me assustar. Agora eu vou contar para vocês a versão que minha tia contou para nós no meio de uma estrada deserta em uma viagem. Estávamos no carro, eu, minha mãe, minha tia, minha prima, meu tio, minha avó e meu avô. Eu devia ter uns 8 anos e minha prima uns 7. E esse carro, sim, era bem grande, cabia todas essas pessoas. Minha tia então começa. Essa história aconteceu de verdade com um amigo meu. Era noite em uma estrada escura e ele viu uma mulher linda, com cabelo liso, bem longo e preto pretinho. E a mulher, que já era muito branca, estava com o vestido todo branco também. Ele parou o carro e perguntou a ela se estava tudo bem, e ela pediu uma carona. Ele a deixou entrar. Ela disse que estava indo para a mesma cidade que ele e logo começaram a conversar. Conversa vai, conversa vem e o assunto começa a ficar mais pessoal. Ele a pergunta o que ela estava fazendo na beira da estrada à noite e sozinha, e ela diz que estava dirigindo seu carro
até que ele quebrou e que por isso ela estava tentando chegar até aquela cidade. Lembrando, gente, que isso foi antes de todo mundo ter celular e de existir sinal para o seu celular no meio da estrada, né? Eram tempos selvagens aqueles. Bom, voltando para o relato. Aí então, ele pergunta detalhes da vida dela. Ah, com que você trabalha? Nesse momento, a moça vira para ele e fala: com crianças, professora. Ele sorri. Estão quase chegando na cidade quando, de repente, ela pede que ele pare o carro. Ele então para e ela sai. Você tem certeza que quer que eu te deixe aqui? Eu conheço uma oficina, é de um amigo meu, ele pode te ajudar talvez uma hora dessa da noite, se você quiser. Não, obrigada, aqui tá ótimo, tá perfeito. Ele olha ao redor e só vê sepulturas. Seria aquilo um cemitério? Ok. Você conhece esse lugar? Vem sempre aqui? Não mais, mas quando eu estava viva, sempre vinha visitar a minha avó. A mulher então dá um sorriso e desaparece do nada. Até hoje, eu escrevendo esse roteiro, essa é provavelmente a história que mais me assusta na vida. Eu sei que é só uma lenda urbana, mas o fato de a minha tia ter falado que aconteceu com um amigo dela e ela ainda falou o nome do amigo, era uma pessoa que eu conhecia, fez com que tudo isso parecesse real. E sim, a minha tia é aquela irmã mais velha que vai atormentar a sua vida e tentar assustar todos os irmãozinhos, ok? É ela mesma. Então, pessoal, essas versões desses relatos hoje foram um pouco diferentes, né? Isso porque eu decidi contar todas as versões, uma por uma, ao invés de condensar em uma história só, né? Isso aconteceu por quê? Porque no caso da Mão Peluda, a gente tinha algumas versões diferentes, mas não era a história toda que era diferente, eram poucos detalhes. Então dava para eu adaptar e deixar de uma forma mais neutra, né? Hoje não deu para fazer isso, porque afinal de contas, essa lenda tem muitas variações, né? Mas também a gente espera o quê, né? Ela é contada através do mundo inteiro. E, sendo contada através do mundo inteiro, há quem diga que todas essas histórias não passam de uma lenda. Mas também há outros que digam que tais lendas são baseadas em fatos reais. E histórias arrepiantes de avistamentos dessa suposta mulher de branco persistem até hoje em dia. Sim, pasmem, tem gente que fala que verdadeiramente viu essa mulher na beira da estrada. E essas aparições atormentam a tranquilidade das pessoas. Uma narrativa aterrorizante emerge do passado sombrio em torno de uma mulher de branco. Em uma noite escura, em 1958, 2 caminhoneiros testemunharam o sinistro passeio de uma mulher com vestido branco que perambulava à beira da estrada, perto da região da Lagoa dos Barros, no Rio Grande do Sul. Surpresos ao se depararem com uma figura solitária àquela hora da noite, eles decidem investigar. No entanto, quanto mais se aproximam, mais a mulher fica translúcida, até que, do nada, ela desaparece no ar, deixando uma sensação de desconforto nesses homens. Mas, entre outras histórias que o povo conta sobre esse mesmo local, uma se destaca como a mais macabra e disseminada, originada de um evento terrível e real: o infame assassinato que abalou as estruturas de Porto Alegre em 1940 e envolveu o noivo da jovem Maria Luísa, que a matou e lançou seu corpo amarrado a uma pedra nas profundezas dessa lagoa. Vários moradores da cidade até hoje afirmam ter presenciado uma assombração vestida de branco, rondando a lagoa nas noites escuras. À medida que se aproximam, um vento sobrenatural agita as árvores, arrancando até pedaços do solo e criando um cenário digno de filme de terror, mas dessa vez sem os irmãos Winchester para salvá-los. De repente, a misteriosa aparição desvanece, deixando apenas um rastro de medo no coração daqueles que ousaram se aproximar dela. E esses relatos sempre têm essa mesma estrutura. Sempre são pessoas, algumas vezes mais de uma, que estão vendo a mesma coisa, neste caso uma mulher de branco, e quando eles vão chegando
mais perto dessa mulher para tentar ver se ela está bem, para tentar ver o que está acontecendo, ela desaparece. E todos ao lado ou perto, ao redor dessa lagoa que fica perto da região de Porto Alegre, chamada Lagoa dos Barros. Bem, eu acho essa informação sobre a lagoa muito peculiar. Isso porque muitas vezes em investigação paranormal, eles sempre falam que corpos de água acabam potencializando energias, e por isso as pessoas acreditam que assombrações acontecem com mais frequência perto de rios, lagos e até perto do mar, né? Então, gente, eu sei que esse não é um episódio de caso sobrenatural, mas eu tenho uma história que aconteceu comigo e envolve uma mulher de branco também. Essa história, eu já mandei o relato e inclusive ela foi lida no podcast Assustadoramente, e eu também mandei o relato para o Casos Bizarros, mas até hoje não foi lida. Então, né, se vocês ouvirem essa história por aí, é uma história, outra história original da Jéssica Zanetti, só que essa não foi inventada, hein? Essa aconteceu de verdade, ok? Que nem a história que eu contei no episódio de Sobrenatural, que eu e minha tia vimos uma figura que ela disse que é um anjo, eu achava que era o meu avô e descobri que não era o meu avô, né? Péssima descoberta. Mas enfim, vamos então para a versão 5 da Mulher de Branco. E para essa versão, eu dei o nome de Noiva em Fuga. Já começa esse relato aqui com um pequeno detalhe para o qual eu não tinha me atentado até 1 ano depois do ocorrido. A minha casa naquela época ficava a menos de 1 quilômetro do cemitério da cidade. E, gente, eu não sei se isso foi um episódio de terror noturno, mas eu realmente acredito que de verdade eu vi alguém. Mas vamos aos fatos, e vocês decidem. Quer dizer, vocês decidem não, eu sei o que eu vi, ok? Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas vamos lá. Eu geralmente acordava bastante durante a madrugada naquela casa, porque minha cama, infelizmente, era muito pequena. Ela era uma cama normal, daquelas de casal, só que meu esposo tem 1,83 m. E então vocês já viram, né? Naquela noite especificamente não foi diferente. Eu estava dormindo tranquilamente ao lado do meu marido, quando eu acordo para beber água. Eu acordei de lado, porque é assim que eu durmo, e automaticamente estiquei a mão direita, porque eu estava deitada sobre o meu braço esquerdo para pegar minha garrafa. Mas eu não consegui encontrá-la, porque não estava vendo nada. Foi então que eu virei de barriga para cima para livrar o meu braço de debaixo do meu corpo e usar as 2 mãos para tatear. E, nesse momento, meus olhos começaram a se ajustar ao escuro e eu passei a ver os móveis e outras coisas que eu nunca queria ter visto. Isso porque, no que eu virei, bem ao pé da cama, em frente ao meu lado, de pé, eu vi essa mulher de vestido branco. Eu adoro que esses fantasmas sempre estão usando vestido, eles nunca parecem, sei lá, né, com sei lá, uma legging preta, né, sei lá, eles sempre estão vindo da lua de mel deles, só pra assombrar a gente, né, mas enfim, meus olhos se acostumaram ao escuro e eu consegui ver nitidamente que essa mulher estava com um vestido branco, só que não era simplesmente um vestido branco, era um vestido de época, tipo aqueles do século XIX, que vinham até o pescoço com os botões assim, e que são bem bonitos, né, e ela tinha um cabelo que era preto, preso também em um coque, tipo como se ela tivesse vindo direto lá de 1800, ok? De uma novela de época da Globo. Inclusive, agora que eu tô parando um pouco pra refletir, ela parecia até um pouco com a Sônia Braga, viu? Bem, meu coração e o meu corpo inteirinho gelaram e eu não conseguia nem piscar. Eu fiquei imóvel pelo que me pareceu ser mais ou menos 1 minuto ou 2. Essa mulher tava olhando pro meu marido. Que nem quando você fica compenetrado, olhando pro nada, quando você tá assim só nos seus próprios pensamentos, né? E a pessoa fica assim falando seu nome, aí depois de 1 ano você acorda, né? Ela tava olhando assim pro meu marido, mas eu não tenho certeza se ela tava vendo meu marido e nem se ela estava me vendo, mas ela estava olhando na direção do meu marido adormecido. O mais surpreendente é que sempre que algo me assusta, eu grito. Às vezes meu marido chega assim do nada, eu tô ouvindo um podcast, ele aparece do meu lado, eu
Gente, é sério, eu sou a própria atriz do filme de terror. Mas dessa vez, eu não gritei. Eu simplesmente fiquei congelada de medo e eu não conseguia reagir. Eu só a fitava para ver se meus olhos realmente estavam vendo aquilo. E aí eu pensei, olha, eu vou acordar meu marido e ver se ele também está vendo ela. Mas assim que eu toquei nele, eu até cheguei a virar, ela não fez nada, mas assim que eu toquei nele, ela desapareceu. Eu fechei os olhos e orei muito naquela noite debaixo do cobertor, obviamente depois de acordar meu marido, mesmo com a fantasma desaparecida, e contar pra ele tudo o que eu tinha visto. Ele achou que era um pesadelo, mas eu sei que eu tava acordada quando aquilo aconteceu, e demorou muito pra eu conseguir dormir depois, viu? Outros episódios ocorreram na minha casa depois daquilo, mas nada de ver pessoas, ou nesse caso, fantasmas, né? Pra ser honesta, eu senti que a energia dela não era negativa, não. Eu só travei mesmo o esfíncter anal porque eu não tava esperando que uma mulher de branco aparecesse ali no pé da minha cama, principalmente não aquela hora, né? Mas, por ela ser uma presença neutra, depois eu até a apelidei carinhosamente de Jocasta. Uma coisa que ela, ou outro fantasma que gostava de passear por aquela casa, adorava fazer, era esconder minhas coisas quando eu tava sozinha em casa e me fazer sair procurando como se eu fosse uma louca desvairada, para depois encontrar essas mesmas coisas em um lugar onde eu já havia procurado e que era óbvio, tipo em cima da mesa, que eu revistei 35 vezes. Aí aparece lá, nem tá escondido, só tá em cima da mesa. Ela fazia isso. Mas, graças a Deus, ela nunca mais apareceu no meio da noite pra mim. Pessoal, e vocês? Acreditam na lenda urbana da dama de branco que pede carona? Tem algum relato sobrenatural ou mesmo de lenda urbana da sua cidade ou região que gostaria de compartilhar? Então enviem um e-mail para espiritosdoalempodcast@gmail.com, tudo junto e sem acento nenhum, e poderá ter sua história ou lenda contada aqui. Eu senti que eu falei o e-mail muito rápido, então eu vou repetir como se fosse na rádio, ok? O e-mail é espiritosdoalempodcast@gmail.com, tudo junto e sem acento nenhum. Então, se você tem uma história, manda, eu adoraria ler. E também, se você tem feedback, pode mandar também. Bom, gente, muito obrigada por me acompanharem até aqui e até semana que vem, quando eu contarei para vocês um caso surpresa de true crime. Até lá, tomem cuidado com as mulheres de vestido branco na beira da estrada e na beira da sua cama. Tchau, tchau.